Bom dia, pessoal, irmãos e irmãs. Com muita alegria a gente poder fazer este culto para o nosso Senhor Jesus Cristo, para mim especialmente, por causa dos dias que eu tive lá atrás e estou no meio de uma reabilitação. E junto com vocês nessa manhã, eu gostaria de convocá-los para serem missionários da modernidade, dando seu joinha nesse vídeo, compartilhando com outras pessoas, e se inscrevendo, fazendo com que esta mensagem, a mensagem da nossa igreja, seja compartilhada a todos os cantos do Brasil e todos os lugares do mundo. Eu desafio vocês a fazerem isso. Tem uma palavra meio dura, mas não foi eu quem disse, foi Charles Spurgeon, disse o seguinte, que todo cristão é um missionário ou é um hipócrita. Então, assim, sejamos todos missionários. E a forma agora, até fácil, é você na sua casa, nesse distanciamento social, compartilhar a mensagem do Evangelho. É só você dar esse compartilhar aí desse vídeo nesse exato momento. Eu quero convidar vocês essa manhã a começarem o dia dizendo, sabe o quê? 2 palavrinhas. Muito obrigado. E o verso que eu trouxe para evocar isso de vocês é um verso lá de Coríntios, onde Paulo diz que Jesus se tornou pobre para que a gente pudesse nele sermos ricos. Em 2 Coríntios, no capítulo 8, no versículo 9, a palavra de Deus diz assim: vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Se nessa manhã você tem se tornado pobre ou com a necessidade de, eu quero que vocês se lembrem que Jesus Cristo se tornou aquilo que tanto vocês procuram para preencher o vazio espiritual, o vazio existencial do seu coração. Ele se faz pobre para que você, pobre, se tornasse rico. Vamos dizer a Ele, muito obrigado por isso. Isso é fé. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado mesmo, porque o Senhor sabe de nossa pobreza. E a forma que o Senhor cura a nossa pobreza foi se tornando mais pobre do que a gente, se esvaziando para que o seu poder preenchesse o nosso coração, para que a riqueza do teu Santo Espírito habitasse os nossos corpos empobrecidos, para que na beleza que o Senhor até se ausentou dela, para que tornássemos belos à sua imagem e semelhança. Muito obrigado. Nós dizemos juntos isso. Nós dizemos ao Senhor que não existe neste mundo nada que pode preencher e trazer a beleza, o valor que o teu Santo Espírito traz em nossos corações. Nesse momento de ações de graças, junto com toda a igreja, nós te dizemos, muito obrigado mesmo, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós oramos no nome de Jesus, aquele que pobre se fez, para que rico nos tornasse. E nós dizemos juntos, amém. Eu me perdi em meus desejos e me escondi sob os meus erros, mas o teu amor me alcançou. Eu era só vergonha e culpa, jogado ao pó, perdi minha luta, mas o teu amor me alcançou. E a tua luz rasgou as trevas, mostrando a direção. E a tua voz rompeu o silêncio, me chamando. Então eu me entreguei sem resistir. No dia em que eu te encontrei,
vida, pois o teu amor me alcançou. E a tua luz rasgou as trevas, mostrando a direção. E a tua voz rompeu o silêncio, me chamando. Então eu me entreguei sem resistir. No dia em que eu te encontrei, e as coisas velhas já passaram, tudo se faz novo em ti, tudo se faz novo em ti. E as coisas velhas já passaram, tudo se faz novo em ti, tudo se faz novo em ti. Jesus, e a tua luz rasgou as trevas, mostrando a direção. E a tua voz rompeu o silêncio, me chamando. Então eu me entreguei sem resistir. E a tua luz rasgou as trevas, mostrando a direção. E a tua voz rompeu o silêncio, me chamando. Então eu me entreguei sem resistir. No dia em que eu te encontrei, no dia em que eu te encontrei. Pela cruz do graças, pelo preço pago ali, meu pecado suportou, por seu amor a graça recebi. Pelo amor dou graças, pelos pregos em suas mãos, com seu sangue me lavou e me mostrou seu amor e seu perdão. Digno é o Senhor, que no trono está, coroado Rei dos Reis, pra sempre reinará. Exaltado está Cristo Salvador, Cordeiro de Deus, por mim morreu. Digno é o Senhor, digno é o Senhor.
ao Senhor, digno é o Senhor, digno é o Senhor, digno é o Senhor. A palavra de Deus nos diz em Mateus 6:33: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Meus irmãos, agora nós somos chamados a olhar para a nossa vida e nos arrependermos por muitas vezes buscarmos preenchimento fora do reino de Deus. Muitas vezes corremos uma corrida onde não há vitória. E a gente se cansa, e a gente se desgasta, e a gente não se preenche. A palavra de Deus nos chama a olhar para isso e nos arrependermos. E entendermos que só há preenchimento no reino de Deus, que a primeira coisa que a gente deve buscar é o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós estamos agora, Senhor, pedindo a Ti que o Senhor sonde nosso coração, que o Senhor nos mostre o erro em não buscar a Ti, Senhor, o erro em buscar muitas vezes em outras coisas, em correr atrás de outras coisas para nos preenchermos, enquanto só o Senhor, só Cristo Jesus pode nos preencher, Senhor. Que a gente possa se arrepender disso, que a gente possa se arrepender verdadeiramente e Te buscar em primeiro lugar, Senhor, entender que só há preenchimento em Ti, entender que só existe uma vida real em Ti, Senhor. Que assim seja tudo para Ti, para a honra e para a glória do Teu nome. Em nome do Teu Filho Jesus que oramos. Amém. Teu é o reino, Teu é o saber, Teu é o meu riso, meu choro, Teu é o meu querer, Tua é a força que me faz vencer. Tua é minha vida, meus planos, o meu prazer. Tu és meu e eu sou teu filho amado. És meu Deus, vem tirar do meu peito o mal que quer desfazer os teus feitos. Vem me restaurar, vem cantar em mim, vem dizer assim: Tu és meu. Meu é o sonho que antes foi teu, meu é o destino traçado de ser somente teu. Minha é a canção que rende louvor, minha é a gratidão pelo teu favor. Tu és meu e eu sou teu, sou teu filho amado. És meu Deus, vem tirar do meu peito o mal que quer desfazer os teus feitos. Vem me restaurar.
cantar em mim, vem dizer assim: Tu és meu. Tu és meu e eu sou teu. Sou teu filho amado. És meu Deus. Vem tirar do meu peito o mal que quer desfazer os teus feitos. Vem me restaurar. Vem cantar em mim. Vem dizer assim: Tu és meu. Vem tirar do meu peito o mal que quer desfazer os teus feitos. Vem me restaurar. Vem cantar em mim, vem dizer assim: Tu és meu. Bom dia, irmãos. Mais um domingo que eu já não aguento mais falar mais um domingo à distância. Não vejo a hora da gente poder se ver, e aí a gente tem torcido, orado para que essa curva diminua cada vez mais na nossa cidade, que os teatros sejam liberados para que a gente possa ter o nosso culto presencial num novo formato, num novo normal, respeitando todos os protocolos. Nós já desenvolvemos todos os protocolos, nós já criamos todo o sistema de informação, o teatro já está preparado para poder receber a gente só está esperando o ok. O que eu peço para vocês nesse momento é paciência, é também oração de vocês, é também a colaboração de vocês para que a gente, de alguma forma, a gente possa ajudar nessa diminuição da curva. E por último, o que eu peço é que vocês não se desconectem. Nós temos vários eventos da igreja acontecendo de forma virtual, nós temos grupos pequenos, os mais diversos grupos pequenos, nós temos escola bíblica dominical, nós temos reuniões de oração, nós temos eventos de grupos webinars para as mulheres que acontecerá durante esse mês e os próximos meses, e eu gostaria de desafiá-los a participarem, não só do domingo, mas também de outros eventos. Como diz Charles Spurgeon, tijolo só é tijolo sozinho. Quando ele está junto com os outros tijolos, ele se torna a casa. Se a gente está sozinho, nós somos apenas um tijolo. Quando a gente está com vários irmãos, nós encontramos o nosso propósito e nós nos satisfazemos, nos tornando casa e casa de Deus. Bom, no meio da série Livro de Lucas, a gente está indo para o 11º episódio, nós leremos todo o livro de Lucas, será uma longa jornada e hoje nós estamos no capítulo 6, onde Jesus escolherá os seus discípulos e os chamará junto com os outros para um novo caminhar, por uma nova jornada, uma jornada subversiva, contracultural, que é a jornada no reino e do reino de Deus. Abra sua Bíblia no capítulo 6, no verso 17 em diante. Eu quero ler com vocês. Se você não está com sua Bíblia, é só acompanhar no nosso monitor. A palavra de Deus diz assim:
Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espírito imundos ficaram curados, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos. Olhando para os seus discípulos, ele disse: Bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem, insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo mau por causa do Filho do Homem. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu. Pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam a sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Oremos. Pai, obrigado porque a Tua palavra continua ecoando em nossos corações, desafiando a gente e transformando a gente. Faça isso de nós, em nós, apesar de mim, use-me para louvor, honra e glória do Teu santo nome, que ao ouvir a Tua palavra, sejamos transformados pelo poder dela, por Sua graça, em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar com vocês citando, e não cantando, a música da Alicia Keys, que traz alguns versos bastante interessantes. É uma música chamada If I Got You. Se você não ouviu essa música, ouça, é bem bacana, ela com o John Mayer cantando juntos. Uma das belas canções, se eu não me engano, eles estão em Nova York, em Wall Street, fazendo esta canção ao vivo. E ela diz o seguinte, essa música: algumas pessoas vivem pela fortuna, algumas pessoas vivem apenas pela fama, algumas pessoas vivem pelo poder, algumas pessoas vivem apenas para jogar o jogo. Algumas pessoas pensam que as coisas materiais definem o que elas são por dentro. Eu já me sentia antes assim, mas a vida era sem graça, tão cheia de coisas superficiais. Algumas pessoas querem tudo, mas eu não quero absolutamente nada se não for você, querido. Se não tiver você. Algumas pessoas querem anéis de diamante, algumas pessoas querem tudo, mas tudo não significa nada se eu não tiver você. É óbvio que a Alicia Keys, está cantando para o seu amor, aquela figura do homem que preencheria o coração dela. Mas nós sabemos que nada preenche o nosso coração a não ser Deus. E se nós trocarmos a intenção dessa canção como se fosse uma canção para Deus, seria uma canção para lá de verdadeira, porque nada nesse mundo faz sentido para a gente e pode preencher a gente se não for o próprio Pai, se não for o próprio Deus. Então, se nós procuramos consolo, conforto nessa terra, sucesso, reconhecimento e poder, nós podemos sucumbir e cair e tropeçar, porque tais coisas, essas 4 coisas, jamais terão poder suficiente para poder preencher o vazio existencial dos nossos corações. É por isso que C.S. Lewis diz um dia certa coisa. Ele diz assim: se você tentou preencher com o seu coração com todas as coisas deste mundo e não conseguiu, sabe o que significa? Significa que você não foi feito para este mundo, que você foi feito para um reino diferente.
E é sobre isso que quero conversar com vocês essa manhã, sobre os filhos de Deus, sobre o reino de Deus e sobre aqueles que são e pertencem ao reino das trevas. Em Colossenses, no capítulo 3, diz que há 2 reinos, porque nós somos resgatados do império das trevas, do reino das trevas. Então significa que há um reino das trevas e dele nós somos resgatados. E aí a gente vai falar sobre 2 tipos de pessoas, aqueles que ainda não foram resgatados e os resgatados. E neste contexto todo, Jesus, ao escolher o seu time, ele vai liderá-lo num novo padrão de vida, um padrão de vida que não é preenchido, como disse a Alicia Keys, por sucesso, por dinheiro, por diamantes, mas é preenchido pelos valores do reino de Deus. Então veja, nessa proposta de Jesus para os discípulos, 4 coisas são importantes que nós venhamos a falar ou refletir. Primeiro, sobre a liderança nessa nova jornada. Segundo, sobre o padrão desta jornada, sobre o padrão do reino. Terceiro, a respeito do foco que a gente deve ter durante essa jornada. 4, sobre os limites que esta jornada, que é o reino, que nos impõe. Vamos ver o primeiro ponto. O primeiro ponto sobre a liderança. Se nós olharmos para os primeiros versos, nos versos 17 até o verso 19, nós vamos ver praticamente uma introdução dessa perícope, uma introdução a respeito de Jesus, depois de ter escolhido o seu time. Ele estava lá com um novo time, com 12, ele não começaria o seu ministério sozinho, mas ele chamaria os 12 para poder treiná-los, os 12 para poder amá-los, os 12 para poder discipulá-los. E isso não aconteceria na escola, sentado numa classe, mas aconteceria na escola da vida, no caminhar, no dia a dia. E lá Jesus, nesse momento, ele estava no Sermão do Monte. E aí é interessante, ele estava falando do Sermão do Monte. Lucas vai registrar numa perspectiva diferente de Mateus, dizendo que ele estava numa planície. E aí muitos podem dizer o seguinte: mas Mateus fala que ele estava no monte e Jesus está num lugar plano. Para que a gente entenda que a Bíblia jamais entra em contradição, os teólogos dizem o seguinte: ele estava num platô, entre um lugar, num monte, embora num lugar plano. E ali Jesus estava explicando as bem-aventuranças do reino dos céus, um novo padrão, um novo estilo de vida, um novo estilo de caminhar que não era só para os discípulos, mas para todos os cristãos, para mim e para você. Aí Jesus, como grande líder, a gente precisa pensar que se ele fala do reino de Deus, a gente precisa pensar que há um rei. Não há reino sem rei, não há um reino sem uma liderança, não há um novo estilo de viver sem alguém que nos guie neste novo estilo de viver. Jesus, ao subir aos céus, a ascender aos céus, ele derramou o Espírito Santo em nossos corações para que a gente pudesse trilhar esse novo caminho e viver sob este novo padrão. E Jesus, na sua liderança, algo lindo e maravilhoso que nós devemos entender sobre até mesmo como liderar e trazer para as nossas próprias vidas alguns conceitos. Jesus não é apenas um professor, embora seja um professor. Jesus é o nosso Salvador e Redentor. Mas 3 coisas talvez a gente pode tirar desse momento, desse início de liderança, da liderança de Jesus. Primeiro, que a liderança dele era encarnacional. Nós precisamos entender a doutrina da encarnação. Jesus, ele é o próprio Deus encarnado num homem simples, um homem de Nazaré, filho de carpinteiro. E Jesus não só era Deus encarnado na figura de um homem, mas um homem encarnado na cultura dos outros homens. Uma liderança encarnacional traz proximidade, traz um diálogo que não é mais vertical, mas um diálogo horizontal. E não tem problema nenhuma, porque há segurança nisso. Pessoas que forçam diálogos verticais, muitas das vezes, possuem dentro delas algum tipo de insegurança, onde pode se usar de títulos
para poder falar com os outros e colocar os outros em um determinado padrão. Se nós olharmos para Filipenses 2, lá diz que Jesus abandonou toda a sua titulação, toda a sua glória e se tornou homem como a gente, falando com poder, falando com reverência, mas estando ao nosso lado e para depois viver dentro de nós. Uma liderança que encarna a dor do outro, uma liderança que permite e que se permite tocar nas feridas dos outros, uma liderança que sente e tem as suas próprias feridas. E aí nós olhamos para Jesus não só como um Deus encarnado, numa liderança encarnacional, mas numa liderança relacional. Jesus poderia estar sentado lá, em pé, no monte, falando e depois saindo com os seus seguranças, mas não. Todos tocavam nele e eles estavam relacionando com Jesus. Que belo é isso! Pense que Jesus é Deus, eles estavam lá relacionando com Deus e podendo tocar no Filho do homem, no Filho de Deus. Era um Deus, Emanuel, chamado Deus conosco. Era o Deus não transcendente, mas um Deus imanente, é um Deus pertinho, é um Deus que relaciona comigo e com você nas noites mais frias, nas noites mais solitárias, nas noites mais calorosas, festivas e até mesmo nos dias de luto. É um Deus que está não só ao nosso lado, mas por causa do poder do Espírito Santo, do Evangelho em nós, é um Deus que vive aqui dentro, apesar da sujeira daqui de dentro. Não é um Deus que tolera a sujeira, mas é um Deus que está aqui dentro limpando as sujeiras. Quão belo é isso! Um dia procurávamos Deus, mas Deus nos procurou, nos achou e relaciona conosco. O fato dos homens tocarem em Deus, na figura de Jesus tocarem nos homens, significa o ministério da reconciliação. Aquilo que antes era distante, agora está pertinho, está próximo. Antes aquilo que era longínquo, imaginário e fantasioso, agora é real, verdadeiro e satisfatório. Jesus numa liderança encarnacional, relacional, porém intencional. Não era apenas para se tornarem amigos e saírem para as festas das bodas de Caná, mas tinha uma intenção, a intenção era de falar do reino. O que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que os nossos relacionamentos são oriundos do relacionamento do Pai conosco, pelo intermédio de Jesus, por causa da graça, mediante a fé posta em nossos corações, que deve nos levar a encarnar, que é a palavra de hoje, né? É empatia, que é encarnar na cultura, sem que a cultura reencarne em nós, que é sentir a dor do outro, sem absorvê-la, porque é Jesus que a absorve na cruz. Nós não somos esponjas do mundo, nós somos apenas aqueles que falam daquele que absorveu a culpa e o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. Que tollis peccata mundi, que era a música em latim que se dizia: bem, é o Cordeiro de Deus que tiraste o pecado do mundo. Aprendemos também que mediante ao relacionamento de Deus Pai em Jesus Cristo conosco, nós devemos relacionar com aqueles leprosos, aqueles que vieram com várias doenças, aqueles que têm espírito imundos, aqueles que estavam perdidos e procuravam tocar em alguém. Às vezes nós nos mantemos distantes e nós mesmos marginalizamos essas pessoas, nos colocando em outros patamares. Queremos ser tocados por aqueles que têm conforto, sucesso, reconhecimento e poder, mas às vezes nós não permitimos ser tocados por aqueles que têm doenças, cheios de espírito imundos, aqueles pobres, os marginalizados. Que sejamos tocados e que toquemos nessas camadas. Jesus nos leva a esse padrão, mediante ao padrão que Ele viveu e trouxe para a gente viver. E por fim, deve ter uma intencionalidade nisso tudo. Não é para satisfazer um desejo de pertencimento, embora seja importante, de participação de algum grupo social.
mas há uma intenção, que é empurrar essas pessoas para o Evangelho de Deus, que é apresentar Jesus. Então não percam, esse é o primeiro ponto desse padrão todo do reino de Deus, em que há um rei neste reino, que há uma grande liderança, diferente de todas as lideranças mundiais, e a melhor liderança, a liderança que nunca errou, que é Jesus Cristo, encarnado, relacional e intencional. Nosso segundo ponto, o padrão desse reino. O padrão desse reino, ele é totalmente disruptivo. E aí eu quero dizer por disruptibilidade, que é aquele conceito de padrão, de não padrão, de destruição de determinados padrões, aonde se implementa padrões novos, inovadores, que se destoam de todos os outros padrões já existentes. Disruptivo, uma palavrinha da moda, de um conceito da administração, e eu quero dizer para vocês que o reino de Deus, as bem-aventuranças, elas são disruptivas, elas desconstroem para depois construir um novo. E veja como ela desconstrói. Bom, o padrão é disruptivo, é subversivo. Elas desconstroem, ou ela desconstrói esse novo padrão, dizendo o seguinte: para o pobre, veja só, para o pobre, para aquele faminto, para aquele que chora e para aquele que é excluído. Esses 4 pontos. Olha como eles são tratados. Para aqueles que têm fome, para aqueles que são pobres, é dito em primeiro lugar, bem-aventurados vocês, os pobres. Mateus ele vai aumentar a quantidade de bem-aventuranças. Parece que Lucas aqui vai resumi-la, ou vai, na verdade, trazer uma outra perspectiva para Teófilo, que está ouvindo ou está lendo esta carta, para nós também. Ele vai dizer o seguinte: bem-aventurados, e bem-aventurados no grego significa macários, e macários significa muito mais que feliz, significa aquele que está livre de cuidados e preocupações diárias, porque cada recuperação e circunstâncias está nas mãos do Criador, que lhe dá garantia para poder viver de uma forma contente, satisfatória. Então guarde isso, macários, aquela pessoa que é muito mais que feliz, aquela pessoa que sente satisfeita, independente da circunstância, por saber que está onde? Na mão do Criador. Você está na mão do Criador, macários você é. Você está livre das preocupações, mesmo tendo vários tipos de problemas, macários você é. Então pensem durante essa conversa se você se sente como macários. E aí então ele vai dizer o seguinte: macários são aqueles que são pobres, todos vocês pobres. E por pobres, a gente não está dizendo a respeito daqueles que são desprovidos de recursos financeiros, mas daqueles que reconhecem a necessidade de uma riqueza maior, que reconhece a necessidade de uma beleza maior, que reconhece que nada traz em suas mãos, como dizia um velho hino lá de 1700, que nada trago em minhas mãos. São aqueles que, junto com Martinho Lutero, diz o seguinte: somos todos mendigos, que são aqueles, os mendigos são aqueles que reconhecem a graça ou a necessidade da graça, que não há riqueza no mundo que pode trazer algum tipo de salvação. Aqui a gente está falando, macários são aqueles que reconhecem a sua necessidade espiritual. Se você reconhece a sua necessidade espiritual, a sua pobreza espiritual nessa manhã, significa que você sabe que existe alguém que pode dar a você e encher as suas mãos de uma riqueza, que é o próprio Cristo em você, e que nada neste mundo pode preencher. Macários são os pobres, felizes são os pobres. Se você é pobre, reconhece nessa manhã a sua falência espiritual, no meio desse mundo de pandemia, de falências mesmo. E espero que esse mundo possa dizer também que há uma falência espiritual dentro de cada coração. E seguindo, ele vai dizer o seguinte: macários, ou aquele despreocupado, são aqueles que estão nas mãos de Deus.
mesmo tendo fome. E quando a gente fala fome aqui, está falando de peinao no grego, que significa sentir dor pela falta da comida. Agora, é interessante que a Bíblia fala que eles serão satisfeitos, fala na voz passiva, fala de alguém que é o agente desta ação, que há alguém que vai preencher a sua fome espiritual, sua pobreza e sua fome. Se você está com fome, feliz é você que está com fome, que não está procurando comer junk food, comidas, besteiras, em qualquer lugar da vida para preencher a fome espiritual. Feliz é você que diz essa manhã que está com fome, porque Jesus diz que Ele é o pão da vida, que é Ele que preenche você. E aí, no seguinte, na terceira bem-aventurança, narrada por Lucas, ele vai dizer o seguinte, que Macários, eu vou repetir isso toda hora, que mais que felizes, que aqueles que estão sob o cuidado, despreocupados são e estão aqueles que choram. E quando fala do choro, está falando de um colapso emocional, do reconhecimento da falência espiritual, da pobreza e da fome. Significa que são pobres, prisioneiros, e era utilizada essa palavra de choro como pessoas enlutadas, que eram pobres, prisioneiras, cegas, oprimidas, que estão desapontadas, temerosas, feridas. É a tristeza do arrependimento. Se você chora por ter cometido algo, se você chora porque você é pobre espiritual, se você chora porque você está falido espiritualmente, porque você sente fome, eu quero dizer para você que você pode dizer nessa manhã que Macários você é. Se aproprie, tome posse dessa palavra, porque não é você, não sou eu que estou dizendo, é Jesus que está dizendo que você pode ser feliz sim, porque é Ele que enxugará as lágrimas do seu coração. Ele recolhe no odre, como diz Salmos, as suas lágrimas. Ele está assistindo o seu choro. Não está só assistindo, mas Ele está trabalhando na sua tristeza. Ele está trabalhando nas suas dores. Ele está trabalhando no meio de cada lágrima que você derruba sem ninguém ver. Choros escondidos, choros que não são demonstrados pelas lágrimas, mas são demonstradas às vezes pelo coração. Choros que só você, mãe, pai, marido, mulher, filho, amigos têm e sabem. E o Senhor sabe disso. Mas você pode ser feliz, sim. Porque depois do arrependimento há uma alegria. Você pode se sentir alegre. Não é aquela alegria que você solta fogos de artifício, embora você poderá soltá-los, mas é aquela alegria humilde, aquela alegria sublime, aquela alegria não hipócrita de um teatro, mas é aquela alegria verdadeira de homem simples, de gente da gente, gente como a gente em que Jesus se tornou. Depois ele vai dizer o seguinte, é a quarta bem-aventurança. Felizes, Macários, despreocupados, porque estão no cuidado de Deus. São aqueles que foram detestados, odiados, exclusos, que sofreram quaisquer tipo de ostracismos, que sofreram insultos, que tiveram seu nome desdenhado, que falaram mal, que te consideraram mal por causa da sua relação com Cristo, com o Filho do Homem. De novo a expressão, é o tema dessa série, Filho do Homem. Feliz é você que fazendo o bem foi considerado como mal. Feliz é você, porque nesse momento o Senhor Jesus Cristo, Ele diz o seguinte, eu fui excluso, eu fui expulso, meu nome foi retirado, eu fui zombado, colocaram uma coroa em mim, falaram que eu era rei dos judeus, mas de uma forma de sátira fizeram isso, desdenhando de mim.
para que você pudesse ser feliz. Eu fui, por último, abandonado pelo meu pai, para que você pudesse ser feliz e entender que você jamais será abandonado, mesmo que excluso de algum pequeno grupo, mas há um grupo chamado igreja, há um corpo chamado igreja, em que você é bem-vindo, que é o meu corpo, é o corpo de Cristo. Há nesse novo time, nesse padrão disruptivo, lugar para quem é detestado, lugar para aqueles que choram, lugar para aqueles que têm fome, lugar para os pobres. Veja o quão disruptivo é. E não há nenhum lugar do mundo para sentar-se à mesa, mas no padrão do reino de Jesus, há um lugar para todos vocês. Nosso terceiro ponto é o foco. Aí no verso 27... Aí no verso 23 está dizendo o seguinte: regozijem-se nesse dia, saltem-se de alegria, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Regozijem, saltem, vibrem, foquem, pensem no futuro. Pensem na alegria futura e não na presente perseguição. Nesses momentos presentes, às vezes a gente só tem um olhar muito pontual, mas agora o Senhor Jesus, nesse padrão disruptivo da vida do reino, Ele pede para você dar um passo atrás e olhar o futuro, olhar como um todo. Lá no todo, no futuro, haverá um dia em que não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, haverá um dia que a sua fome será preenchida, haverá um dia em que suas lágrimas serão enxugadas, haverá um dia em que seu nome excluso estará no nome do livro da vida, haverá um dia em que aquele sentimento de pobreza será preenchido por um sentimento inigualável de riqueza, haverá um dia em que todos os doentes serão curados, haverá este grande dia. Foquem no futuro, caminhem no presente com os pés no chão, mas foquem neste futuro. Por fim, o nosso quarto ponto, lembre-se daquilo que eu falei, há uma liderança encarnacional, relacional e intencional. Há um padrão disruptivo para quem? Para os pobres, um padrão para pessoas que são excluídas, pobres, aqueles que têm fome, aqueles que choram, aqueles que são detestados. Foco, nosso terceiro ponto, foquem lá no futuro. Olhem para frente o tempo todo, olhem para o passado com gratidão, mas não esqueçam do futuro glorioso que todos vocês terão. No quarto e último ponto nosso, dentro dessa perspectiva de um novo padrão, de um novo estilo de vida, também há limites. Martinho Lutero disse certa vez o seguinte: segurei muitas coisas em minhas mãos, mas a perdi todas. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que eu segurei era meu, eu perdi, mas aquilo que coloquei nas mãos de Deus, eu ainda possuo. O que Jesus está dizendo nesse momento é a respeito de uma engenharia reversa. Esse padrão do reino de Deus é uma explosão dos padrões culturais da atualidade, da modernidade, de um caminho para a pós-modernidade, para uma engenharia reversa, para uma volta. Engenharia reversa, dentro da engenharia a gente fala que a gente desmonta tudo para consertar. Ou para criar alguma coisa nova. Então, guardem isso, disruptivo e engenharia reversa. O reino dos céus é disruptivo e é também uma engenharia reversa. Há uma reversão de valores. E aqui Lucas vai terminar da mesma forma como começou, citando 4 pontos. Ele está falando a respeito daquele que é rico, em contrapartida e de forma paradoxa aquele que é pobre. Ele está falando daquele que tem fartura, em contrapartida àquele que tem fome. Ele está falando daquele que ri, daqueles que riem, em contrapartida àqueles que choram. E ele vai finalizar dizendo a respeito daqueles que têm sucesso, que falam bem, em contrapartida àqueles que sofrem a exclusão. Mas o que Lucas quer dizer com isso? Ai de vocês. Ai de vocês. Ele está dizendo que, cuidado, tem limite, ok? Não é para vocês colocarem todos esses afetos, esses desejos em coisas passageiras, em coisas que passam, em coisas efêmeras. Ai de vocês que, sendo ricos, preencheram toda essa necessidade com outras coisas, porque vocês sentirão falta novamente. Ai de vocês que
tem fartura agora e essa fartura foi preenchida com coisas que não são de Deus, vocês sentirão fome novamente. Como se estivesse num processo de preencher e esvaziar. Preencher e esvaziar. Ele está dizendo o seguinte, de vocês que estão rindo agora, porque vocês vão lamentar e vocês vão chorar. Sabe por quê? Porque esse riso não vem da fonte verdadeira de alegria. Ai de vocês. Ai de vocês que são pessoas que estão falando bem. São aqueles que estão procurando sucesso, porque vocês serão esquecidos, serão tratados como os falsos profetas, vocês serão exclusos. Ai de vocês, independentões. Vocês que estão procurando preencher toda essa necessidade com coisas além de Deus. Ai de vocês que estão procurando riquezas além de Deus. Ai de vocês que estão procurando conforto, sucesso, fama, reconhecimento, poder além de Deus. Ai de vocês que estão procurando todas as coisas que Alicia Keys disse, procurando anéis, riquezas, coisas deste mundo, mas não está procurando na verdadeira riqueza que é Cristo Jesus. Ele se tornou pobre para que você pudesse ser rico. Ele se tornou o pão para que você pudesse preencher a sua fome. A fome todo mundo tem. A questão é o que e aonde a gente está comendo. Ai de vocês que estão procurando preencher esse vazio interior com coisas exteriores. E aí eu termino com Blaise Pascal a respeito do limite que nós devemos ter. E ele diz o seguinte, ele diz que agora lhe resta apenas a marca do rastro vazio em nós, que em vão nós tentamos preencher em todo o seu entorno, buscando nas coisas ausentes, nas coisas passageiras, a ajuda que nós não temos nas coisas reais e nas coisas presentes. Tudo isso é inadequado, porque o abismo infinito dentro de nós só pode ser preenchido por um objeto infinito e imutável, ou seja, pelo próprio Deus. Guardem isso. Liderança de Jesus nesse novo padrão. Ele lidera você de uma forma bela, plena, bonita. Ele entende você. Encarnacional, relacional e intencional. Lembrem-se do padrão disruptivo, que há lugar para todos os que sofrem, para dizer que macários são. Lembrem-se do foco que vocês devem ter nessa caminhada, de olhar para o futuro. Lembrem-se do limite que vocês devem ter, que devem ser preenchido, esse abismo infinito, com alguém que é infinito, que é o próprio Deus, como diz Blaise Pascal. Oremos. Pai, obrigado por tua santa palavra que fala em nós de uma forma que a gente não compreende. Preencha todos os vazios. Toque o coração de cada crente, de cada não crente, de cada pessoa que está vivendo no reino dos céus e mesmo assim buscando as coisas do reino das trevas. E daqueles que vivem do reino das trevas, que a tua graça os persiga, que a graça irresistível, que esse chamado irresistível ressoem e tragam pessoas para sentar-se à mesa das novas bodas do Cordeiro, da mesa do teu reino, aonde o Senhor está, aonde o Senhor é, aonde o Senhor será. Eu oro no nome de Jesus e digo amém. Que Deus abençoe vocês. Obrigado pelas contínuas orações por mim. Eu estou no caminho da reabilitação. Depois de 12 dias internados, da alta que tive na semana passada, agora eu posso dizer a vocês que tenho caminhado bem. Sou grato a Deus pelos pequenos milagres que Ele tem feito em minha vida. Milagres de Deus colocarem pessoas que nem acreditava para me abençoar. Milagres para que Deus colocando uma equipe médica, colocando igreja e igrejas, pessoas intercedendo por mim. Obrigado a todos vocês, obrigado mesmo. Continue orando por mim, pela minha casa e por esta igreja. Que Deus abençoe vocês, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai, a presença consoladora, inspiradora e poderosa do Santo Espírito de Deus estejam com todos vocês, no nome de Jesus. Amém. Pai nosso
buscamos tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Teu reino vem na terra como é nos céus. Teu reino vem. Teu reino vem. Teu reino vem. Teu reino vem. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Teu reino vem na terra como é nos céus. Teu reino vem. Teu reino vem. Teu reino vem. Teu reino vem. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Amém. Na terra como é nos céus. Teu reino vem na terra como é nos céus. Teu reino vem, Senhor. Vem, Senhor. Teu reino vem. Senhor Deus, venha o teu reino, Pai. Que a tua graça e misericórdia alcance a todos aqueles que estão necessitados do teu amor, Pai. Que o teu reino venha para os que necessitam
de liberdade, de esperança, de cura para todos aqueles que necessitam, Pai. Que o Teu reino venha. Nós somos a Igreja Presbiteriana de Perdizes. E se você tem nos acompanhado e deseja colaborar conosco, aqui tem algumas informações de como você pode fazer isso. Nós queremos levar o Evangelho um pouco mais adiante e nós desejamos que você se torne um coparticipante do avanço do reino. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado.